tá, Fátima, fica à vontade, pode ir. Ok. O livro é Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então é 34, Comer e Beber. Então começareis a dizer: temos comido e temos bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Palavras de Jesus anotadas por Lucas no capítulo 13, versículo 26. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. Portanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam dia a cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Você quer comentar? Vamos lá. Comenta aí pra gente. Vou ter aquele comentário raso, depois você faz um mais profundo. Não, pode fazer o profundo também, fica à vontade. Vamos... Não, assim, é meu entendimento aqui que é bem raso mesmo. A gente, na verdade, quando a gente se propõe, né, a essa compreensão do Evangelho, a compreensão de tudo, a gente tem que ter o sentimento envolvido, né? Não só a parte intelectual, porque gravar e compreender as lições, mas a gente precisa aprender todas essas lições que a gente tem, né? Principalmente as lições do Evangelho de Cristo, porque ele nos dá um entendimento, nos decifra as leis divinas, né? Precisamos ter sentimento envolvido para a compreensão, porque falar do Evangelho do Cristo simplesmente assim, com uma compreensão de homem, sem ter esse sentimento, sem ter essa vivência no Evangelho. Hoje eu estava lá presente no estudo da Ana, que fala sobre os dons espíritos. Fala exatamente isso, né? Eu acho que ficou bem claro para todos nós que adentramos assim, que nós precisamos ter envolvido em nós o sentimento que vai dar essa força, esse impulso à vontade, para que a gente realmente comece a valorizar a questão dessa modificação mesmo, dessa compreensão moral da gente tão precisa, essa melhoria, né, que a gente tanto necessita. E não adianta depois a gente só comer e beber,
desses ensinamentos, como ele fala aqui, os animais fazem isso também, né? Exatamente. Nós temos que ter, assim, buscar essa compreensão assim, de uma forma em que o nosso sentimento esteja envolvido, que não nos deixe, né? Que nós mesmos não consintamos que esse homem velho que habita em nós, que nós estamos salvos, até tirar de dentro de nós para dar caminho ao amor, que ele queira prevalecer, né? Temos que fazer como Jesus, se deixar mesmo, né? Buscar a questão do exemplo para que a gente possa, enfim, considerar, pelo menos, iniciando nos caminhos aí. Doutor Zé, vai aí, meu filho, é contigo, passando a bola. Mas é isso mesmo, você falou muito bem. A intenção aqui não é nem complementar, a questão é só tentar reforçar, né, no sentido de marcar mais o nosso coração. Por isso que às vezes eu comento um pouco mais, às vezes até é cedo aqui o tempo, peço até desculpa a vocês. Mas é assim, se a gente buscar lá no versículo de Lucas, né, capítulo 13, versículo 26, alguns versículos antes, né, nós vamos observar que, eu posso até pegar aqui rapidinho, pode destoar uma coisinha ou outra, porque eu uso uma outra Bíblia. Eu gosto muito de uma Bíblia chamada Bíblia Paralela, onde tem o texto original em hebraico. Então, se eu tiver alguma dificuldade para entender a tradução, se é tendenciosa ou não, dá para pegar na palavra ali e correr atrás da palavra. Mas tudo bem. O que ele comenta que Jesus saía andando em Jerusalém ou em diversas outras localidades, né, na narrativa de Lucas, comentando o que ele ouviu falar, né? Ele vai narrando que Jesus ia de porta em porta e dizendo, né? Ele, pois, dizia, Lucas comentando sobre Jesus, esse é o versículo 18: aqui é semelhante o reino de Deus, e o que compararei? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e lançou na sua horta. Cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Assim percorria Jesus as cidades. Agora, versículo 22. Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, indo por aldeia, os lugares mais simples e mais humildes. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Agora o versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder: não sei de onde vós sois. Agora o versículo 26. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Aí o item 27. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Aí já fechando o item 27. E é claro, no item 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Então, é enigmático, porque ele não está falando especificamente só da parte, ele não está se tratando aqui só da parte física, né? Então, o próprio bater a porta é difícil de entender, né? Por isso que até achei estranho, né?
por que o Emmanuel, aqui logo no começo, ele pega e fala, o versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família, que cerrou a porta aos filhos ingratos. Porque não faz sentido, não tem nem a ver com a página, fica até meio destoado, mas ele está fazendo menção ao versículo, aos versículos anteriores, para poder fazer sentido esse último versículo aqui. Ele está mostrando que existe um exemplo muito tradicional na cultura judaica, onde havia necessidade dos pais honrar, os filhos no caso, né, honrar pai e mãe, e que era tradição da família, para aqueles que eram, para os filhos que eram ingratos, o pai cerrar a porta, fechar a porta. Não, aqui você não pode entrar mais, você escolheu viver fora da casa do pai. Aí Jesus pega essa ideia central, desse sentimento muito profundo, e fala, olha, com Deus é a mesma coisa. Nós é que estamos escolhendo viver fora de Deus, viver a parte de Deus. Isso dá problema, isso não é muito salutar, isso não faz bem. Então aí que começa o problema, porque senão vai dar a entender que ele está querendo tratar que se trata de um versículo sobre o pai de família, né? Contextualizando um pai de família. Não, contextualizando aquela época, como era tratado esses termos, né? Então ele começa, o quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, como a Fátima mesmo falou. Olha, por vezes a gente tem acesso, né? A gente está em contato com a palavra do Cristo, mas a palavra do Cristo já entrou em nosso coração? Já modificou os nossos sentimentos? Já transformou os nossos objetivos? Então ele deixa bem claro. Agora contextualizando, por que Emmanuel escreve dessa maneira? Porque ele está escrevendo para a gente, não é para o judeu. Para o judeu daquela época não faz sentido esse segundo parágrafo. Faz mais sentido o texto original da Bíblia. Do segundo parágrafo aqui, por que faz mais sentido para a gente? Porque nós estamos viciados na religiosidade romana, no conceito de religiosidade romana. Qual é o conceito de religiosidade romana? Olha, você tem que, como diversas pessoas praticavam e praticam, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Deus. Sim, aceitei. Aceito Jesus, aceito Deus. A pessoa aceita, né, do ponto de vista de lógica. Ok, de uma forma arbitrária e lógica. Ok, beleza, aceitei. Tá, e o que você tem que fazer agora? Não, agora você tem que vir aqui e frequentar. Porque havia uma necessidade de angariar, né? Não estamos aqui fazendo juízo nem crítica, havia necessidade de angariar pessoas que se designassem cristãos, apostólico romano, ou protestante, não importa. Aumentar o número de seguidores do Cristo com esses nomes, com esses matizes. Só que qual foi a identidade psicológica que nós criamos durante séculos, e talvez até milênios? Ora, se eu já estou na igreja, se eu já estou naquela casa, ou se eu já estou dentro da casa espírita, beleza, já estou me transformando, só por estar ali. Aí que vem um grande engano. Aí começa o grande problema que ele deixa bem claro. Comer e beberam apenas. Então, por vezes, nós estamos entrando em contato com o Evangelho de Deus, né? O Evangelho não é do Cristo, o Evangelho é de Deus, e Jesus veio dar seguimento à principal lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Veio completar, fazer o complemento, o fechamento dessa lei. E né, na forma de trazer esse Evangelho, ele não trouxe em forma de livro, ele não se tornou um literário, ele não se tornou um grande pensador da época. O que ele buscou? Eu vou mostrar para eles como é viver o Evangelho. Como se vive o Evangelho. Então, então por isso que está falando, comer e beberam apenas. Mas comer e beber o quê? Por estar em contato. Então, às vezes a pessoa está lá em contato, tem que ir lá no Galileia, tem que assistir um estudo, tem que estudar isso aqui, eu tenho que entender isso aqui. A pessoa, como se estivesse estudando alguma coisa do ponto de vista da argamassa da matéria, né? Vulgar. Mas ele deixa bem claro, a gente está absorvendo
as possibilidades e bebendo as possibilidades do Evangelho. E é claro, por vezes as pessoas estão realmente imbuídas de querer o melhor, estão mais arrependidas, mas só isso não basta. A gente tem que solicitar, quando for pedir em oração, pedir caminhos para transformar os nossos destinos, caminhos para transformar o nosso mundo íntimo, caminhos para transformar o nosso egoísmo, a nossa incúria, a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Então o que ele fala? Comer e beber apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Mas que recursos são esses? Onde 2 ou 3 estiveres reunidos em meu nome, eu aí estarei. É claro que a ajuda chega. É claro que o recurso é alcançado. É claro que, por vezes, recursos ainda mais superiores são dilatados em nosso benefício. E sabemos replicar esse benefício para terceiros. Caso a pessoa não comungue, né, não siga o mesmo pleito, a mesma base religiosa que a gente sabe conversar com alguém até que é contrário à nossa religião e ser carinhosos com a pessoa, né? Então o que ele comenta? Comeram e acreditaram na fé intelectual, com a fé intelectual. Aqui ele não falou no sentido de malbaratar a fé intelectual, não, no sentido da fé raciocinada. Ele não está aqui falando de desprezar a fé raciocinada, não é isso que ele está falando. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. O que? Apenas. Né? Por isso que ele começa, comer e beberam apenas. Ou seja, só fez aquele raciocínio, Deus é criador de tudo. Não, beleza, Jesus é governador do planeta. Entendi. Jesus deu exemplo de bondade, de caridade e viveu na sua verdadeira pureza o Evangelho. Entendi, beleza. Então é esse sentido. Essa fé intelectual que ele está falando aqui é aquela que não se opõe, que vê a lógica, que vê os recursos lógicos. Beberam e transmitiram o que havia aprendido de outrem. Ou seja, boa parte do que nós estamos absorvendo hoje, inclusive da terceira revelação, que é o Espiritismo, que é esse cristianismo redivivo, que é chamado Espiritismo, nós não desenvolvemos isso. Nós estamos absorvendo da espiritualidade superior em primeiro lugar. E segundo, de inúmeros trabalhadores incansáveis que conseguiram manter essas obras disponíveis. Igualmente a própria Bíblia, né? Foi um trabalho muito difícil manter a Bíblia disponível, porque o objetivo era destruí-la. Não tinha 1 ou 2 querendo destruí-la. Mas como foram feitas mais de 5.000 cópias, fica difícil você destruir um documento desse. Então, até o aparecimento, a forma como surgiu textualmente o Evangelho, ou seja, a Bíblia, esse livro dos livros, né, com esses vários livros, foi algo extraordinário ter ocorrido diversas cópias. Fantástico. Porque se não fosse isso, nós não teríamos a Bíblia como temos hoje. Só para lembrar, o que hoje marca como fato arqueológico a existência de Aristóteles são 3 cópias de um mesmo documento que classifica que aquele texto está atribuído a Aristóteles e a que Aristóteles existiu. A Bíblia são mais de 5.000 cópias. Estou falando só do Novo Testamento. 5.000 cópias. É impressionante. Quando Jesus ressuscitou, mais de 50 pessoas avistaram ele, reconheceram ele, fora os discípulos. Poucas pessoas comentam sobre isso, mas existe esse documento. Está lavrado em comentários dentro dos arcabouços aí do cristianismo romano mais antigo. Não tinha como negar isso. Mais de 50 pessoas foram testemunhas oculares, viram realmente Jesus caminhando entre as pessoas. Então, tudo isso demonstra a participação divina com todos nós e o convite do Cristo. Olha, eu vivi o holocausto por vocês. E isso que é difícil de observar lá embaixo, mas só para a gente avançar só mais um trechinho aqui, ó. Assimilar a lição na existência própria. Não importa qual corpo físico, se o corpo é masculino ou feminino, se o vestuário está faltando olho, está faltando perna, não importa qual a experiência, se é muita prova ou é muita expiação, se é muita expiação ou se é muita prova, não importa em que tipo de existência estamos
exercendo a chamada linha de progresso nos embates aqui no corpo físico. Nós temos que assimilar a lição. Temos que pegar os ensinamentos do como Cristo exemplificou e colocar em nossas vidas. Porque senão vai acabar não interessando a nossa mente. E a nossa mente já é inconstante. A nossa mente flutua com muita facilidade, né? Saímos rapidamente de uma situação de calma, brandura e ternura, surge uma notícia qualquer, ocorre um clima de devastação incrível, né? Então, temos que conseguir assimilar, né? Assimilar a lição na existência. Não importa em que situação estejamos. Tudo isso que Cristo deixou como exemplo, como que eu posso aplicar em minha vida? E se a gente não sabe, ora pedindo ajuda. Ora, Senhor, eu não sei como ser mais humilde. Senhor, eu não sei como ser mais bondoso, como ser mais benevolente, como perdoar mais, como tolerar mais as imperfeições alheias. Eu preciso de muita ajuda nisso. E esse fato de admitir é importante para nós mesmos, porque é a pura verdade. A gente não sabe realmente como. Então, ele deixa claro, conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Então, quando Fátima comenta sobre os sentimentos, o campo dos sentimentos, ela está certíssima. Temos que cravar lá dentro esses ideais e fugir dos ideais de certo. Quando fala sentimentos, o problema é que sentimento pode ser bom ou ruim, né? Então, nós temos bastante experiência em criar sentimentos ruins, em dilatar sentimentos ruins e propagar sentimentos ruins. Agora a gente tem que aprender a criar novos sentimentos. E sempre que eu vejo essa frase, né, que ele fala revelar os seus corações, sempre fala muito essa parte de sentimentos. A Fátima comentou muito bem com relação a isso. Eu lembro de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando teve o primeiro contato, né, no livro Paulo e Estevão, quando teve o primeiro contato na Casa do Caminho, onde viu o irmão Estevão, né, e todos com aquele grande veneração e amor e carinho para com Estevão, para com Simão Pedro. Ele não conseguia entender aquilo. Mas que carinho, que amor é esse? Porque o livro narra até os pensamentos de Paulo, né? Mas que amor e que carinho é esse? Como é que pode isso? Como é que essas pessoas podem gostar tanto dele? Nunca no Sinédrio eu vi alguém gostar tanto de alguém assim. Aliás, nem em residência nenhuma, daqueles que são os mais amorosos, e ele apenas lembrou da noiva dele. Não, essa minha noiva, ela tinha sentimentos similares, mas ela nunca observou isso para pessoas estranhas, entre estranhos. Ele não conhecia esse amor. E de certa forma, um pouquinho cada um de nós. Nós não conhecemos os sentimentos mais nobres ainda, né? Ainda estamos patinando com essa dificuldade de desenvolver esses sentimentos mais nobres que Jesus veio dar o exemplo. Então ele deixa claro, também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Não se limitou a afirmar a realidade. Ou seja, não ficou só na parte verbalista. Ou ficar afirmando, olha, Deus existe, hein? Olha, Deus é criador de todas as coisas. Olha, Deus nos aguarda para o progresso contínuo. E outra coisa, as galáxias aguardam a nossa participação efetiva ao lado do Pai, exercendo a vontade do Pai. Ele não ficou só falando isso, porque não teria sentido físico ele ter vindo à Terra só para ficar falando. Então, foi importantíssimo ele vir e dar o exemplo magnânimo de máximo amor, máxima caridade, máxima doação, que nós ainda não compreendemos em detalhes como aqueles sentimentos são gerados. Então, viveu o amor ao Pai. E tudo ele acreditava a Deus, tudo. Me veio uma ideia inspiradora para falar assim, assim, assado com aquele sábio. Foi de Deus, meu Pai me inspirou. Nada ele acreditava a ele, nada. Tudo ele acreditava ao Pai. Então ele também deu esse exemplo para todos nós. Então o que ele comentou aqui? Ó? Que ele fez de tudo, ensinando a verdade, entregou-se ao quê? A redenção, a libertação humana. Libertação do quê? A libertação de nós mesmos. Nós somos a principal cadeia, a principal prisão.
a nossa consciência. E, acima de tudo, o nosso psiquismo ainda muito, mas muito mal desenvolvido para o progresso que Deus estima de cada um de nós. Mas ele fez isso o quê? Aguardando alguma coisa em troca? Não, sem aguardar nenhuma recompensa. Nem mesmo de Deus. Nem mesmo de Deus. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Então, ele não criou, né? Tem até aquela frase, né? Para cooperar, compreensão, essa é a frase que eu estou buscando. Compreensão não é pré-requisito de cooperação. Ou seja, para você cooperar e ajudar em alguma coisa, você não precisa compreender em plenitude. Né? Então, ele deixou claro, entendeu as criaturas, ou seja, ele compreendeu o estado que nós estamos ainda altamente atrasados, antes que essas o entendessem. E sabia que nós não seríamos compreendidos. Sabe-se, já conhecemos a história, né, dos discípulos. Se a gente for listar qual foi a efetividade desses 12, quando eu comento 12 discípulos é porque estou comentando aqueles que conviveram intimamente com Jesus. Claro que tiveram muitos outros discípulos, mas os que conviveram intimamente. Jesus chegou a ficar 2, 3 anos, 1 ano direto na casa de Simão Pedro, hospedado na casa de Simão Pedro. Inclusive tem o livrinho maravilhoso que é o Jesus no Lar, onde narra essas conversações de Jesus na casa de Pedro. Todo fim do dia, quando eles iam fazer a ceia e tal, lanchar, comer, umas coisinhas assim de fim do dia, todo mundo cansado, trabalhando, prosear um pouco, a conversa era nesse sentido, voltado para esses sentidos mais doutrinários, e tirar dúvidas de quem ali tivesse dúvidas sobre o Evangelho. Então, uma obra fantástica, magnífica, recomendo a todos. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele buscou explicar a todos, mesmo sabendo que a gente não iria compreender na sua verdadeira profundidade. E o pior de tudo, né? Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto, ou seja, em sacrifício. Ele sabia que o nível de violência que reinava no mundo não ia tolerar uma luz tão ofuscante assim. Para que aprendêssemos o quê? A ciência do bem. Então, quando ele comenta aqui, a ciência do bem, eu achei muito, muito oportuno Emmanuel colocar dessa maneira. Quando ele fala ciência do bem, qual o problema? A gente tem que compreender o bem não só do ponto de vista lógico. Existe uma ciência das emoções, uma ciência do coração que a gente não domina e que a gente precisa praticar essa ciência. Então, por exemplo, se você quer se transformar um grande químico, um grande responsável de fármacos, criador de medicamentos, manipulador de processos químicos, você vai ter que se dedicar, eu estou dizendo, vai ter que se debruçar em cima da bancada e exercer a atividade. E vai ter fazendo uma tentativa e erro no começo. Consegue algumas leis, algumas regras, e à medida que possível vai se desenvolvendo e vai expandindo a percepção. Só que aqui ele está falando da ciência do bem no campo dos sentimentos, não é só do ponto de vista intelectual, como a Fátima comentou. Então essa ciência do bem é a ciência. O que é necessário para desenvolver benevolência? Então, se a gente voltar naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e lembrar lá o capítulo Afabilidade e Doçura, é estranho, né? Porque tem vários capítulos, de repente, do nada ele bota afabilidade e doçura. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que a afabilidade e doçura é um marco. É a representação máxima da máxima o quê? Benevolência do seu tratar com o próximo. Ou seja, a afabilidade e doçura são consequências naturais da benevolência. Então, quem está desenvolvendo a ciência do bem e quer desenvolver essa ciência do bem, ela quer praticar checando. Será que eu estou deixando marcas, né, com quem eu convivo, com quem eu estou falando, com quem eu estou interagindo, de afabilidade, doçura? Será que eu estou sendo afável, doce ao falar, ao interagir, ao pensar sobre o próximo? Então, tudo isso é um método de transformação muito profundo e que a gente tem dificuldade, né?
Sem querer esbarrei aqui no teclado. Nós temos dificuldade com relação à ciência do bem. Muita dificuldade. Então, você, por vezes, dependendo de como se julga e se avalia as coisas, se tem a ver com o nosso mundo íntimo, nós julgamos com o máximo empenho. Nós queremos o máximo de reconhecimento, o máximo de cuidado, o máximo de harmonia e carinho. Mas fazemos assim com o próximo, seja ele quem for? Não fazemos. Então a ciência do bem está deixando claro, olha, a ciência ela é de A para B e de B para A. A parte intelectual é só como guia, mas tem algo a se desenvolver, né? Então ele deixa bem claro, não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo ou seja, aplicá-la, essa experiência, essa vivência do Cristo a nós próprios. Então, o homem deve cultivar... Aqui tem uma frase difícil de Emmanuel. O homem deve cultivar a meditação. Ou seja, o homem que está falando aqui é o ser humano, né? É a forma que se registra o ser humano. Não está falando de diferença entre homem e mulher. O ser humano, todos os espíritos encarnados e desencarnados, não importa como se represente, deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Mas aí tem um problema. Quando ele fala que o preocupam cada dia, mas e se você não se preocupar com nada? Se não há nenhuma preocupação, zero preocupação. Eu não estou preocupado em ser bondoso. Eu não estou preocupado em ser honesto. Aí começa uma situação extremamente complicada. Estamos começando a conviver, se assim procedemos, estamos convivendo à deriva. À deriva. Ao sabor das ondas de convivência. E isso não é adequado. Né? Porque Deus aguarda de cada um de nós uma vida mais alta. Uma vida mais complexa do ponto de vista de ser vivida, é claro, mas há muito mais em termos de objetivos, de traçarmos metas mais elevadas. Olha, daqui a 3 anos eu quero estar muito mais paciente, muito mais bondoso, muito mais caridoso, no sentido de benevolência, tolerância e perdão. Então, é esse o grande problema. Por vezes nós não estamos preocupados, não. Por vezes nós estamos pensando assim, mas eu já vou no Galileia, né? Já vou no Galileia, estou no fechamento lá com a 3ª revelação. Tá tudo certo, não preciso me transformar. Eu posso falar do jeito como eu bem entender, que todo mundo vai ser compreensivo comigo. E aí ficamos nessa de navegar à deriva. Mas cada um de nós temos 3 obrigações fundamentais, né? Buscar, pedir, buscar e bater. Né? Pedir é pedir caminho de transformação do nosso próprio mundo íntimo. Buscar é buscar como melhor proceder, como falar, como agir, como o Cristo exemplificou. E bater é porque chega a obra. Nós estamos sempre em obra. Deus nos constrange a fornecermos condutas em certas obras. O bater a porta é bater a porta da edificação, da construção real de certos fatos, de certos alcances, né? E está sendo demandado de todos nós. Não importa se a gente avançou ou não, a porta vai sempre bater. Nós sempre vamos tentar bater essa porta. E a porta sempre vai estar lá no meio do caminho. Ou seja, Deus cria situações de constrangimento para que possamos nos sentirmos e termos a opção. Olha, eu vou agir isso aqui conforme a vontade de Deus, não conforme a minha. Eu vou tentar fazer o bem conforme a vontade de Deus, não conforme a minha vontade. Então, por isso que está falando, os irracionais, né, também comem e bebem, ou seja, também executam o dia a dia da convivência. Mas só pelo ato de estar perto de alguma coisa não nos transforma num ser brilhante, num ser brilhante no sentido de luz real do mundo interior desenvolvido, né? Requer de cada um de nós um esforço muito maior. Então ele continua, contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Então, há uma necessidade de estarmos no corpo físico,
de estarmos vivenciando a experiência física, porque essa experiência física vai nos educar, são recursos necessários para o nosso desenvolvimento. Como vamos realmente aproveitar essas oportunidades vai da consciência de cada um. Ou seja, o momento que a gente pega e fica meditando. Caramba, será que eu tenho como ser ainda mais bondoso essa encarnação? Será que eu tenho como ser mais tolerante? E aquele problema que eu tenho com o Beltrano e com o Ciclano, será que eu consigo resolver? E melhor ainda, será que eu consigo ver a origem do problema? Que na verdade eu ajudei a espetar, eu ajudei a botar fogo. Será que a gente tem condições de observar as nossas próprias falhas? Porque não adianta, nós evoluímos por tentativa e erro. Por tentativa e erro. Sempre nos será cobrado posturas de altíssimo grau de desenvoltura. E a nossa consciência sabe disso. Mas nem sempre temos conhecimento de como melhor agir. E aí fazemos um monte de bobagem. Então, esse problema, ele existe. E ele existe ainda mais grave quando nós já temos essa informação, mas nós não cultivamos o hábito de meditar. Nós não cultivamos. Quando a gente não cultiva esse hábito de meditar, fica muito difícil. Né? Como é que eu vou transformar o meu mundo íntimo? Como é que eu vou transformar o meu destino se nem sequer eu estou preocupado? Eu não paro para pensar nem um minuto. Poxa, fulano assim assado se sentiu ofendido. Pô, será que eu ofendi? Tenho que pedir desculpa. Tenho que assumir que o erro é meu. Eu tenho que pedir desculpa. Ah, mas eu acho que eu fiz o certo. Não importa o que você acha. Importa é que o mundo íntimo do outro demanda a sua ação de reequilíbrio para a estrutura de convivência. E o que é melhor? A manutenção da paz e o progresso de todos, ou estar certo de uma certa opinião, ou estar certo de uma certa colocação? É melhor esquecer esse negócio de estar certo e seguir o exemplo do Cristo, né? Então, por isso que foi tão importante Jesus dar esse exemplo a todos nós. Exemplo de vida, né? De como colocar o Evangelho de Deus em prática. Ah, mas ele veio num corpo físico diferente, ele é um espírito de luz. Não. Ele animou, apagou todas as luzes dele e animou um corpo físico igual ao nosso. Igual o nosso, sem tirar nem pôr. E mostrou, olha, se eu consigo, vocês conseguem. Né? Então, é importantíssimo a gente ter essa consciência. Ele é o guia e modelo, governador de planetas, governador de faixas de regimes evolutivos. E ele deixou todos os exemplos necessários para a nossa libertação agora. Não é para amanhã, daqui a uma semana. Emmanuel é até muito pesado. Tem uma mensagem de Emmanuel em que Emmanuel fala o seguinte: se em 3 anos você não observou nenhuma melhoria em você, moralmente falando, significa que você estacionou. Emmanuel fala em termos de data, né? Em 3 em 3 anos. Se você não se observa com melhorias de 3 em 3 anos, alguma coisa você está fazendo de errado com relação ao contato com o Evangelho. Você não está tentando viver essa experiência de colocar ela para dinamizar o seu mundo íntimo, de criar uma nova identidade. Né? E temos que lembrar o que significa as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o futuro de todos os espíritos do planeta Terra. Qual vai ser nossa... Está no livro dos Espíritos, né? Qual será, como se caracteriza, né, se define a condição do espírito na sua última encarnação necessária no planeta Terra? Os espíritos respondem: um espírito bem-aventurado. Então a resposta foi proposital. O espírito bem-aventurado, ele tá feliz por estar cumprindo a cruz dele, as provações dele, todos os problemas que ele está vivendo. Ele está feliz. Pô, ainda bem que eu estou conseguindo me equilibrar em relação a isso. Ainda bem que eu estou conseguindo pagar essas dívidas. Já que eu deixei uma pessoa vivendo sem perna durante 20 anos numa encarnação, pô, eu também quero viver igual a ele durante 20 anos numa encarnação, sem uma perna também. Então, é um problema muito mais de consciência do que ação e reação. Embora a consciência nossa, mesmo no Espiritismo, ficou na causalidade. Só que a causalidade não compreende a dor se ela não está
mergulhada nos mecanismos de transformação dos destinos. Senão fica dor pela dor. Seria igual você pegar uma criança e agredir a criança para corrigir a criança. Ela vai passar a fazer o que você está mandando, não por consciência, não porque aprendeu, mas com medo de ser agredido de novo. Só que Deus não nos educa assim. Deus nos educa através da consciência. Esse é o diferencial que a gente precisa realmente transformar na sua forma de ler e acessar um pouquinho a doutrina espírita nesse sentido. A lei de ação e reação é uma lei de consciência, não é uma lei automática que fica batendo, dando tapa nos outros. Nós precisamos criar essa consciência. A consciência liberta, não a consciência prisioneira aos mesmos vícios, né? Então, não adianta só a gente dizer, puxa vida, eu tive o contato. Por ter contato, centenas de milhares já tiveram contato. A questão é, o que fizemos no nosso mundo íntimo? O que realmente colocamos ao nosso mundo íntimo à prova? Né? Será que estamos realmente conseguindo desenvolver essas metas? Aliás, estamos pelo menos tentando criar metas. Estamos criando metas para a nossa vida de convivência. Poxa, eu vou fazer fulano mais feliz. Eu vou trazer mais alegria. Eu vou bolar mais esperança. Eu vou contagiar as pessoas. Eu vou animar. A gente está conseguindo contagiar o mundo íntimo do outro. Né? Não podemos achar que estamos desenvolvendo a fé, essa relação com Deus, para nos beneficiarmos, né? A fé também vai ser em benefício do próximo, não simplesmente para usarmos como se fosse uma calça, né? Um vestuário. Mas alguém quer falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Para mim tá ótimo, José. Eu só quis comentar um pouco mais, você me desculpe, assim, porque esse primeiro parágrafo aqui que ele comenta tá deslocado, né? O parágrafo parece ter deslocado do restante, mas está deslocado porque ele está dando um exemplo, ele está linkando os versículos anteriores, que estão também no Evangelho de Lucas, e é belíssimo, né? Mas que é algo que é tratado, de certa forma, pela cultura judaica, de uma maneira muito, muito séria. Eles levam isso muito a sério, né? Então, é isso aí. Você faz a prece pra gente então, Fátima, pra gente? Fátima, o seu microfone tá fechado. Você pode fazer a prece pra gente? Oi, faço sim. Tá ok, obrigado. Senhor Jesus, aqui, Senhor, estamos agradecendo a oportunidade do estudo sobre a mediunidade que nos está sendo ofertado nessa tarde. Agradecemos, Senhor, todos os dias pelo auxílio e amparo de sempre que o Senhor nos dá, o socorro, Senhor, os esclarecimentos tão oportunos que tanto necessitamos, Jesus. O nosso estudo transcorra em paz e harmonia, que nós possamos fazer o maior proveito possível. E te agradecemos mais essa vez por tudo que nos dá diariamente. Obrigada, Jesus. Com essa prece, pedimos darmos por iniciada a reunião do livro dos Médios da noite de hoje, na paz e harmonia, que assim seja. Bem, então vamos lá, esperar. Não sei se todos já entraram. Vamos lá então. A Ana está entrando agora também. Então já estamos todos. Então vamos lá. Então, dando continuidade, nós vamos entrar no item 60, né? E nós já estamos na segunda parte, né, do Livro dos Médios, das manifestações espíritas. Agora vamos iniciar um novo capítulo. É o capítulo 2, das manifestações físicas. Então ele vai começar das mesas girantes. E vamos descobrir o porquê que ele inicia das mesas girantes. Vamos lá então. Vocês preferem que eu aumente um pouco a letra? Assim ficou melhor?
Então tá bom. Tá bom assim? Então tá. Pra mim tá ótimo, mas eu vou acompanhar pelo livro, tá bom? Tá bom, tranquilo. Item 60. Boa noite pra vocês, tá? Boa Obrigada. noite. Nada. Então vamos lá. Então ele vai explicar primeiro o que ele está querendo chamar de manifestações físicas. Por que ele está dando esse nome? Dá-se o nome de manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação. Então vamos lá, ó, item 60. André, se você for acompanhar pelo celular, só me confirma se o tamanho de letra tá bom. Tá bom. Tá bom? Acho que de repente se você botar o celular de lado, de repente fica até maior, né? É melhor. Isso. Então vamos lá. Item 60. Então, iniciamos um novo capítulo hoje, ok? Capítulo 2, das manifestações físicas. E vai começar pelas mesas girantes. Vamos já entender o porquê. Dá-se o nome de manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis. Sensíveis em relação à nossa sensibilidade, aos nossos sentidos. Tais como ruído, que a gente detecta pela audição, movimentos e deslocação de corpos sólidos, que nós observamos não só do ponto de vista de ruído, né? Do ponto de vista de visual, mas também do ponto de vista de tato. Né? Vamos observar a mesa se deslocando em detrimento da nossa mão em cima ou não da mesa. Umas são espontâneas, pela experiência de Kardec. Algumas são espontâneas, não precisa nem fazer muito esforço para isso. Isto é, independente da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos destas últimas. Então, ele não vai tocar no assunto das espontâneas. Vai falar aquelas que são intencionalmente provocadas. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa um móvel de mobiliário, né? O móvel de mobiliário com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, que é o que mais também tem disponível, né? A designação mesas girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenômenos. Quando dizemos que este efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos. Então ele já está se autocorrigindo e se autoexplicando. Por que ele está chamando de efeitos ou fenômenos deste tempo, né, desses últimos tempos? Por que ele está relatando isso? Nos últimos tempos, em termos de data, mas já tem na literatura descrito por outras pessoas o mesmo fenômeno. E ele vai relatar isso. Visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Agora, o que está aqui em branco, né, foi o que eu acrescentei. Isso não está no texto original. Ó, Tertuliano trata... Quem é Tertuliano? Tertuliano em latim, o nome dele em latim é Quintus Semptus Flores Tertulianus. Quem é esse cara? Ele nasceu em Cartago, na Tunísia, 160 depois de Cristo, no ano 160 depois de Cristo, e foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Então as primeiras bíblias que surgiram em latim são graças a esses grandes devotos missionários aí dos textos sagrados, e um deles é Tertuliano. Mas ele deixou outros textos, além desses textos. Né? Ele era um grande colaborador com o cristianismo nascente, né? Daquele período. E sabemos que aqui, 160 depois de Cristo, ainda não havia sido consolidado, né, pelo Império Romano o cristianismo como sendo da religião do Império Romano.
né? Foi só no ano de 314, 300 e pouquinho. Então, o que esse Tertuliano deixou por escrito? Tertuliano trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes. Então Kardec teve todo um cuidado de, ao estar diante desse fenômeno físico, dessas manifestações físicas, igualmente de pesquisar. Será que isso ocorreu em outro lugar? Será que isso está acontecendo isso na França? Será que isso está acontecendo em outros países? E aconteceu em diversos outros países, inclusive tão distantes quanto a Rússia. Mas mais Tunísia e Cartago fica ali observando ali a Europa, olhando aquela botinha da Itália. É um país costeiro nesse mesmo mar, né, do mar Mediterrâneo. Cruzando esse mar, você chega no continente africano. Uma daquelas quinas ali é Cartago, que hoje se chama Tunísia, né? Então ele continua. Então ele deixou claro, isso, Tertuliano já tratava desse assunto, e deixava por escrito, que as mesas estavam girando, que elas estavam falando, que tinha pensamento, que havia ali a propagação de pensamentos de lógica, enfim, havia ali uma consciência de alguma maneira. E, claro, ele não necessariamente foi levado a sério, mas deixou o registro por escrito. Isso que foi interessante para Kardec igualmente. Então, durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Depois, os salões franceses, né? Franceses, ingleses, diversos salões da chamada nata da convivência intelecto-financeira aí. Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas o consideravam como simples distração. Então, como para essas pessoas era um entretenimento, é como, por exemplo, ir num teatro e eu vou assistir uma peça de comédia. Aí você assistiu uma, você assistiu duas, agora cansei, eu quero assistir uma de drama, eu quero assistir um mágico. Daqui a pouco você se cansa do mágico, quer assistir outra coisa. Era assim que era observado o fenômeno. Ninguém queria entender exatamente o que estava acontecendo no fenômeno, mas outros queriam. E aí Kardec vem dar uma resposta também, igualmente, para aquelas pessoas que queriam compreender por que ele estava levando tanto a sério as mesas girantes e uma grande maioria não estava. E ele atribui duas causas para isso. E ele comenta: duas causas contribuíram para que pudessem, de parte, as mesas girantes. Pelo que toca a gente frívola, ou seja, que está só indo lá para se divertir, a causa foi a moda. Então, muitos eram atraídos por modismo, né? Que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento. Então, uma brincadeira do próprio Kardec. Olha, em 2 anos, não importa o divertimento que for, acabou. Ninguém quer se divertir daquela mesma coisa em 2 anos seguidos. Por isso que ele cita 2 invernos. Mas que, no entanto, consentiu que em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa. Então algumas pessoas observavam aquilo e falavam: como é que essa mesa está girando? Como é que essa mesa pode estar a 4 metros de altitude do chão? A pessoa começa a imaginar de uma forma até mesmo prodigiosa de como isso está se procedendo, como está procedendo. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo de sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar, bem mais importantes em seus resultados. Então, o que Kardec está deixando claro? Quando Kardec começa a apresentar as explicações científicas por trás e as implicações que isso geram, que isso estava gerando e que isso estaria gerando, as pessoas começaram a ficar muito mais preocupadas. Meu Deus, esse resultado dessas explicações tem um compromisso muito pesado. Igual o filósofo, né, Pascal,
quando ele falava sobre reencarnação. Diversas pessoas perguntavam, mas será que existe reencarnação mesmo? Como é que você pode confiar em reencarnação? E ele comentava, mas vai que tem. A pessoa começa a ficar mais preocupada com o resultado. Vai que tem reencarnação, eu tô ferrado, cara. Né? Eu maltratei fulano, eu roubei Beltrano, eu enganei Ciclano. Poxa, como ninguém tá mais me perseguindo, a coisa vai dar ruim depois, né? Então, realmente, a pessoa... é incrível, né? Como é que Pascal, um filósofo aí da 1500 e pouco, 1400 e pouco, ele manda uma dessa, né? Antes de Kardec. Olha, vai que tem reencarnação mesmo, né? Temos que lembrar que desde o Papa Pio IX, ou Pio VI, acho que é Pio IX, a Igreja Católica era reencarnacionista. Por uma decisão de uma princesa ou de uma rainha que não queria se correr o risco de reencarnar como escrava ou como serva, é que ela quis, acaba com esse negócio aí. Não pode ter esse tipo de interpretação, não. E ficou, né? E influenciou todas as outras designações do cristianismo a partir desse único evento. Por quê? Porque é preocupante. Então quer dizer que vou ter que nascer em diferentes situações? Quer dizer que o treinamento do poder e o treinamento da ausência de poder, o treinamento do recurso financeiro em abundância e ausência total de... Tudo isso é treinamento para o espírito reencarnante. Eu não quero esse treinamento, não. A pessoa quer o treinamento da abundância, né? E mal sabe que o treinamento da abundância, o risco é maior, né? Se espera muito mais dos recursos que são, né, alicerçados nos nossos destinos para que a gente possa exercer o bem da melhor maneira possível. Né? É engraçado, tem pessoas que falam assim, poxa, fulana lá só faz aquele bem dando coisa material, mas ele dá sem coração, ele não sabe o que é verdadeira caridade. Mas é o nível que a pessoa está, é aquele momento, é o momento dela. Deixa por enquanto assim. Se tá arriscado você falar alguma coisa, a pessoa desestimular e abandonar tudo, né? Você caridoso, coisa nenhuma, cada um que se lasque sozinho para um canto. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então ele percebeu isso, né? Kardec, que foi muito polido, ele é muito educado, ele deixou bem claro, havia pessoas muito preocupadas com as consequências do fenômeno, as implicações. Se as implicações são que quem está se comunicando são espíritos que já animaram, né? Já animaram aqui na Terra uma identidade, uma personalidade, a próxima vez sou eu? E o que isso tudo quer dizer? A pessoa começa a ficar preocupada, né? E aí fugir dessa responsabilidade, porque é engraçado, a nossa consciência detecta, né? Que vai ser mais cobrada. Se você mais conhecer, mais será cobrado. E a gente acaba fugindo desse fenômeno. Então ele relata isso aqui nessa frase bem direta e bem delicada, de forma bem delicada. Então, deixar o alfabeto pela ciência. Tal o segredo desse aparente abandono, com que tanta bulha, né, tanta bagunça, balbúrdia que as pessoas estão fazendo no espiritismo nascente, né? Fazem os montejadores. Então Kardec estava buscando também explicar e deixar claro, olha, as pessoas fazem esse barulho todo para tentar, se é tão importante o espiritismo, por que as pessoas não querem mais saber de mesa girante, não querem mais compreender esse fenômeno, não querem nem sequer se importar realmente com as suas explicações sobre esse fenômeno? Por que abandonaram, né? Ele comenta aqui, né? Tal o segredo desse aparente abandono. Por que esse aparente abandono? Por esse aspecto também. Então Kardec, com uma inteligência emocional extremamente afiada, deixa claro, olha, as pessoas estão preocupadas que essa responsabilidade é grande. Vai dar resposta sobre o complexo da vida de uma forma que a pessoa de repente não quer participar, não quer ver, né? Então ele continua. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. E por essa razão, algumas explicações lhes devemos
tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado. E uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para decifração, ou seja, para decifrar os fenômenos mais complexos. Para a decifração dos fenômenos mais complexos. Então, o que está querendo dizer com isso? Você quer começar a estudar a fenomenologia espírita, como é explicado em detalhes esse fenômeno, você precisa estudar como Kardec apresenta as explicações para o mais simples fenômeno que ele observou, que era a mesa girante. Como se procede isso? Como que isso pode se dar? Porque ele classifica e deixa registrado no Livro dos Espíritos. É um ponto de partida e deve ser levado em consideração para se desenvolver a teoria. Afinal de contas, o estudo dessas causas, quando a gente começar a estudar bem essas causas, como que pode surgir um fenômeno de movimentação de uma mesa que pesa às vezes, sei lá, 20 quilos, né? Não é qualquer um que levanta, nem com o braço esticado, precisa de algumas pessoas para levantar, ou até mesas mais pesadas. Quando eu estudo das causas que geram, a causa que promove esse fenômeno, que os produzem, ficará facilitado. E uma vez que fica firmada, fica muito bem estabelecida em nossa consciência como que isso ocorre, a teoria, né, fica bem firmada essa teoria, nos fornecerá a chave, ou seja, a forma mais simples e mais direta para a decifração dos efeitos mais complexos. Então, por isso que o Livro dos Médiuns, ele é bem... vai gotejando aos poucos os fenômenos, explicando aos poucos. Por quê? Porque ele vai ser... Quando compreendermos esse fenômeno, como ele ocorre, como é que a causa, ocorre essa manifestação, né? O que está promovendo a mesa girar, qual é a causa da mesa girar, como ela se promove. E vamos observar que as explicações de Kardec todas coincidiram com as explicações de André Luiz, ou seja, Kardec observando o fenômeno do ponto de vista simplesmente material e André Luiz fora do corpo físico vendo o espírito manipular fluidos para manipular matéria. Então vamos pelos dois lados, a resposta é a mesma. A gente vai passar a compreender que as explicações de Kardec é a chave que decodifica, deixa bem claro e decifra os efeitos até mais complexos que vamos ver mais para frente. Então, alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu fico comigo, está indo muito rápido. Então, todo mundo entendeu esse aspecto que é importantíssimo? É importante. Eu te chamei de Kardec, eu ia falar com o Kardec. Não, que isso. Ô, Tosélio, sim. É interessante, inclusive, eu acho, né, que assim, para quem está adentrando a doutrina, ler o que é o Espiritismo, né? Porque ali Kardec faz um relato assim, né? Só desse início. Qual foi o que deu início a doutrina, como é que ele se interessou, enfim, é legal, né? Eu acho. Não, é fantástico, é um convite, né? Ali é um convite. Venha ver. Exatamente. Como tudo isso se desenrolou. É um convite fantástico. Mas, assim, se a pessoa não é muito dada à leitura, a pessoa não está muito acostumada à leitura, se desafiar em novos conceitos, a pessoa até se assusta. Eu já vi pessoas que tiveram mais facilidade de ler o Livro dos Espíritos do que o primeiro livro, né? Porque Kardec até sugere uma ordem. Uma ordem no sentido de sequência, né? Poxa, começa a ler o que é o Espiritismo. Depois vai ler, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Né? Nós observamos isso até na própria obra aqui do Livro dos Médiuns, que há uma sugestão direta para que se estude, se observe isso em detalhes. Né? Ana, acho que seu microfone ficou aberto, Ana. Desculpa. Tranquilo. Aí o que acontece? Com certeza, ali é um convite fantástico. Mas se a pessoa, às vezes, sei lá, está começando a chegar, a pessoa fica, às vezes, até com medo, né? É engraçado que a maioria das pessoas que eu já observei que
que gostaram, que partiram para o Livro dos Espíritos a partir daquela primeira obra, né, que é uma obra introdutória, não só para a filosofia espírita, mas para todo o avanço das explicações, os detalhamentos morais, né, do Evangelho, muitos às vezes preferem existem pessoas que são mais tendenciosas a estudar somente a parte moral. Existem pessoas que não gostam muito da parte filosófica da doutrina, e com um pensamento mais profundo, entender as implicações, olha como é que está a geratriz dos seus sentimentos, entendeu? Tem pessoas que estão mais focadas, então a gente tem que acabar aqui respeitando, né? A preferência de cada um, né? Como cada um adentra na doutrina é muito diferente um do outro. Particularmente, eu gosto da sugestão de Kardec, mas pro ímpeto, né? E para a forma como que Kardec mergulhou, totalmente apaixonado, né? Se a pessoa mergulha com esse mesmo ímpeto, né? Como se estivesse descobrindo um novo continente, né? Como se fossem aqueles grandes descobridores, estão descobrindo um novo continente. Quando a pessoa mergulha assim, aí fica perfeito, né? A pessoa pega esse convite, essa carta convite, que eu chamaria até de carta convite, mergulha no Livro dos Espíritos e aí vai embora por todo o Pentateuco, né? Os 5 obras básicas. Mas alguém quer comentar alguma coisa? A gente vai para o item 61. Acho que dá tempo de fechar o item 61. Que é a primeira vez que a gente vai ver o nome médiums, né, no item 61. Então vamos lá. Ninguém tem nada para perguntar, então eu vou avançar. Vamos lá. Item 61. Para que o fenômeno se produza, faz-se mister, ou seja, faz-se necessário, a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiums. O número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médios ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito em que se achem. Então ele está deixando até claro, se a pessoa está com uma disposição mental contrária, refratária, eu quero mais que isso aqui tudo acabe, eu quero ir embora, isso é uma grande bobagem, a pessoa vive mentalmente com uma artilharia pesada, bombardeando a tudo e a todos, é claro que vai atrapalhar o fenômeno, inevitável, né? E ele deixa uma dica, né? Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil. Ou seja, até mesmo as reuniões mediúnicas e reunião de desobsessão, há todo um cuidado em relação a isso também, a esse comentário de Kardec nesse sentido. E talvez um convite para a pessoa ter um benefício, talvez não seja, às vezes, o mais adequado, né? O acesso para essas reuniões que são classificadas como fechadas, por esse mesmo motivo, por este motivo. Porque dependendo, se a pessoa não está compreendendo o fenômeno e não está com a disposição adequada para a reunião, nós sabemos que, sim, ele se torna prejudicial. Por vezes a espiritualidade superior até isola, né? Existem médios que têm muita evidência que observam alguns integrantes, ou até mesmo da assistência, sendo isolados, para a matéria mental que ele produz não bombardear o fenômeno que está se desenvolvendo, né? Então ele continua. Sobre esse aspecto, os médiums gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Então, Kardec deixando claro a experiência dele, a vivência dele desses fenômenos, reportando que não importa se tem 20 médios, não vai multiplicar o fenômeno por 20 vezes, ou seja, não é linear.
Isso não é cumulativo, não são dons cumulativos. E igualmente vamos perceber que ele está usando a palavra que muitos não gostam. O poder do médium, médium poderoso, ele está atribuindo à própria faculdade em si, a própria disposição do médium em si, que não tem nada a ver com a parte moral daquele espírito que está com aquela possibilidade. E temos que lembrar, como já observamos, que aquele filho pródigo, aquele filho que retorna à casa do pai, muito recurso lhe é fornecido para reestruturar os seus destinos. Então, por vezes, criminosos, mentes perversas podem sim ser dotados de extremados recursos mediúnicos. Com que objetivo? Para que ele não possa dizer, puxa, eu nunca tive oportunidade de agir no bem. Eu nunca tive oportunidade de praticar o bem. Ele vai perceber até o contrário. Nossa, não é que eu tive muita oportunidade e eu que malbaratei, eu que não levei em consideração? Então é nesse sentido também a mediunidade. Especialmente a mediunidade curadora. Então, diversos... Aqui ele está botando de uma forma geral, né? A mediunidade de forma geral. Mas especificamente, por se tratar de mesa girante, ele está falando daquela mediunidade de efeito físico, né? Em que o médium doa esses fluidos, que são fluidos similares para doação no processo de cura, né, de restabelecimento físico. Eu acho que a gente consegue fechar esse item 62, hein? Podemos ir? O que vocês acham? Dá sim, vamos lá. Então vamos lá. Dá sim. Então ele continua. Item 62. Nenhum indício, ou seja, não tem como ver, né? Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Então não tem um indício. A pessoa nasceu com 2 verrugas, uma em cada cotovelo. É médium. É médium. Não existe esse... Isso que está falando de indício. Indício físico, detectável. Olha, a pessoa quando pisca, o olho mexe, cada um mexe para um lado diferente. Não tem nada físico, fisicamente falando. Ou seja, há todo um preparo, um projeto para reencarnar com essas possibilidades, mas elas são muito mais atreladas ao perispírito do que ao corpo físico. Por vezes o corpo físico ele é preparado com relação ao sistema nervoso central, mas nada que você pudesse dissecar um corpo físico e observar. Olha, olhei aqui a relação de comunicação desse cérebro com as terminações nervosas, eu vi que o conduto é mais largo, é menos largo. Você não vai ver nada disso. Não existe nenhum indício físico, né? Aqui no sentido físico. Para você classificar, olha, essa pessoa tem mediunidade. Não tem. E ele deixa claro, só a experiência pode revelá-la. Ou seja, diversas pessoas que ele chegou a conhecer, que foram eu acho que fulano tem mediunidade. Não aconteceu nada. E pessoas que foram lá só para ver o fenômeno, e o fenômeno despertava justamente com a presença dessa pessoa, e ela detinha essas possibilidades, né? Quando, numa reunião, se quer experimentar, devem todos, muito simplesmente, sentar-se ao derredor da mesa e colocar-lhe em cima, espalmadas as mãos, sem pressão nem esforço muscular. A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, que depois se verificou serem absolutamente inúteis. Igualmente, a mão espalmada em cima da mesa também não é algo de extrema necessidade. Mas para aquela época, especificamente, Kardec assim observou, né? Então, qual foi o outro que ele observou que eram simplesmente absolutamente inúteis? Não havia nenhuma necessidade. Tal, por exemplo, a alternação dos sexos. Alternação aqui no sentido, são 12 cadeiras. Nessa primeira cadeira, senta um do sexo feminino. Na próxima, sexo masculino. Na próxima, sexo feminino. Acreditavam que isso tinha alguma influência. Ele descobriu que não tem influência nenhuma. Tal também o contato entre os dedos mínimos, mindinho, né? Dos diferentes pessoas. A pessoa botava a mão em cima da mesa, tinha que encostar o dedinho mindinho para fechar a corrente. Também pura bobagem, não é necessário. Né? De forma a formar uma cadeia ininterrupta. Esta última precaução, parecia necessária. Olha a visão dele, hein? Parecia necessária,
quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica ou corrente fluídica, né, percorrendo diversos médios. Mas não necessariamente isso se processa pelo corpo físico, né? E nós vamos compreender isso depois. Depois, a experiência lhe demonstrou a inutilidade. Então, Kardec foi muito metódico, até com relação a como se portar, se posicionar, mão, dedo, dedinho, mindinho, encosta, não encosta, dá estaladinho, não sei o quê, todos esses detalhes. A única prescrição, é importante a gente observar isso, né? Essa indicação de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito se faça esperar, né? Caso o fenômeno tenha que aguardar, não é algo instantâneo. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. Aí é que eu achei muito interessante, por isso que eu marquei aqui de amarelo, achei muito interessante a forma como ele coloca, né? A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência. Então, quando ele fala aqui recolhimento, geralmente a gente tem uma tendência a achar que recolhimento é somente recolhimento físico, né? Vou recolher o lixo, porque a gente usa o idioma muito, nós materializamos muito o idioma. Eu vou recolher o lixo, eu vou me recolher. Antigamente se falava isso, né? As pessoas mais idosas, eu lembro disso, minha avó falava, eu vou me recolher. Eu já sabia que ela ia dormir. Era o sinônimo. Eu vou me recolher, ela vai dormir. Aqui esse recolhimento não é possível você fazer com os integrantes da reunião. Gente, estou aqui na reunião, mas eu vou me recolher em outra sala. Não é nesse sentido. É o recolhimento mental. É o recolhimento mental. A pessoa vai conseguir se desligar das tribulações do dia, das preocupações. Será que eu deixei o fogo aceso? Será que eu deixei a porta aberta? Ai, meu Deus, eu acho que está roncando trevoada, vai chover. Ih, será que eu fechei a janela do quarto? Não sei o quê. Porque nossa mente é viciada em estar em estado de alerta, em estar em estado de prontidão. Quanto mais alerta, quanto mais chacoalhada da nossa mente, a gente acha que a gente é mais produtivo, mais capaz, mais obstinado. Só que nesse caso aqui, é necessário um recolhimento obrigatório a sentimentos mais puros, a sentimentos mais nobres, a recursos valorosos que todas as almas dispõem, todos, sem exceção. Pensar, estimar e desejar o bem a todos, né? A comunicação mediúnica, eu posso estar lidando com pessoas dementadas, pessoas com desequilíbrio mental, pessoas altamente adoecidas. Como é que eu me portaria num hospital, onde a pessoa está acamada, a pessoa está adoentada? Eu estaria preocupada com o feijão ou estaria preocupada com a pessoa? Estaria mandando vibrações de preocupação. Acho que eu não sei se eu ligo para Beltrano para checar a minha janela, ou eu vou estar preocupado, poxa, que Jesus possa ampará-lo, possa socorrê-lo. Então é nesse sentido de recolhimento. É um recolhimento mental mesmo. Então não é para a pessoa sentar na cadeira e ficar, nossa, essa cadeira está me incomodando, hein? Não sei se essa posição está boa, ai meu Deus, pô, mas tá um calor, hein? E nós temos que também acalmar o nosso fluxo mental. Esse recolhimento é nesse sentido. Por isso é tão importante a gente praticar orações várias vezes por dia. Eu sei que isso é chato falar. Poxa, mas eu vou orar ao acordar? Sim. Poxa, mas eu vou orar antes da refeição? Sim. Agradece que Deus te forneceu micro-organismos para o seu intestino, para te ajudar a digerir alimentos, porque só você sozinho não tem como. Pede ajuda para absorver os melhores nutrientes da melhor forma possível. Pede ajuda também por todas aquelas pessoas que estão com dificuldade de conseguir os nutrientes para manter o corpo físico e seus próprios familiares. E é claro, né, se empenhe em auxiliar materialmente, igualmente, nesse foco, nesse objetivo, né, para não ficar só no ambiente da prece, né, só no mundo da imaginação. Então, o próprio ato da prece é um recolhimento. Quando nós estamos em prece, nós estamos em recolhimento.
Algumas pessoas falam assim, pô, mas eu só consigo fazer prece quando eu vou para um lugar sozinho, totalmente ermo, sem ninguém. Então, mas esse momento de treinar a prece nos lugares ermos e sem ninguém é para te capacitar a estar buscando esse contato, buscando esse recolhimento mental em outras situações, em outras turbulências. Né? Imagina, o avião está caindo, está embicado, está caindo, você quer fazer uma última oração antes de desencarnar. Aí você vai optar em não fazer? Porque tem diversas pessoas ali revoltadas, desesperadas, e aí você é o único que sabe que a vida prossegue. Você é o único que pode estar em condições calmas de falar, tudo bem, meu corpo vai ser estraçalhado a 980 km por hora, não vou sentir nada, mas poxa, que todos aqui possam ser ajudados, amparados e socorridos em suas necessidades. Aí você, naquele último segundo, se desdobra com o seu pensamento e amparar terceiros. Então nós temos que desenvolver esses recursos, porque todos vão desencarnar, seja por forma violenta ou não, vamos desencarnar. E nos minutos de desencarnar, e nos minutos pós-desencarne, vamos lembrar de fazer a prece? Então, se nós já temos esse hábito do recolhimento, seja para as atividades mediúnicas, ou seja para as atividades diárias da vida, do cotidiano, nós vamos desenvolvendo mecanismos para nós mesmos aurirmos recursos que nós não temos. Então, as pessoas que mais fazem prece são as pessoas que são mais conscientes. Eu não tenho esses recursos, eu não tenho esses valores. E eu continuo pedindo socorro e amparo para desenvolver esses recursos. Porque eu sei também que eles não são dados, né? Paciência, todas as virtudes morais que nós compreendemos, elas não são dadas. Ah, Senhor, por favor, me dê paciência para conviver com tal problema. Não, ele não vai te dar paciência. Ele já te deu o problema. Ele te deu o problema por dois motivos. O primeiro, para você, por contraste, né, perceber, caramba, não é que eu não consigo viver bem com esse problema? Então, já te deu o contraste da identidade, da identificação. E aí surge o segundo contraste. Como vou conviver com esse problema de forma a atuar em resolvê-lo segundo os critérios do Cristo, não segundo os meus critérios do passado. Então, é importantíssimo a todos os médiuns, eu diria até muito além de médium, né? É importantíssimo a todos nós estejamos na condição consciente de médium ostensivo ou não. Vale a pena a gente também declarar o que significa médium ostensivo. Ostensivo é uma palavra que significa ostentação. A pessoa está ostentando mediunidade. Então, o médio ostensivo é aquela que você não tem dúvida, é só nesse sentido, né? Médio ostensivo. Ah, fulano tem muita mediunidade, fulano médio ostensivo. Qualquer um bate o olho e vê, ele tem mediunidade de psicofonia, tem mediunidade de efeito físico, tem mediunidade de cura. Então, quando é latente, tá? Não é de ostentação no sentido pejorativo da palavra. Tá ostentando, hein? Não é nesse sentido, nesse jargão popular, não. É de ostentar no sentido de exibir no sentido de não ter dúvida. Você olha, sabe que fulano é médio psicógrafo? Mal deu um papel, um lápis para a pessoa dá não escrever. Lógico que ela tem ali a mediunidade de psicografia. E às vezes está psicografando uma velocidade extrema. Pensamentos não fluem assim com a gente tão rápido. E com uma linha de pensamento que não é da pessoa, com um tipo de jargão de escrita que não é da pessoa. Então está ali ostensivo, né? Está ostentando, ou seja, é uma mediunidade ostensiva, ou seja, é latente, é verdadeiramente observar e ver que a pessoa possui aquelas possibilidades mediúnicas, né? Só poder ajustar o termo, porque a gente não esquece que esse termo está muito mais prisioneiro ao idioma português do que uma classificação, né, por Kardec. Então, só para lembrar, médium ostensivo é aquela pessoa que ostenta, ou seja, a pessoa vê, fulano tem psicofonia, sim, fulano tem tal mediunidade, é nesse sentido, tá bom? Mas voltando ao recolhimento, ele comenta também sobre o absoluto silêncio. Aqui quando ele fala absoluto silêncio, ele também não está se referindo só ao silêncio mecânico.
do som mecânico que nos cerca. Ele não está só se referindo a isso. Ele está justamente falando sobre o nosso silêncio interior, da nossa própria alma. Ou seja, nós como espíritos, o que a gente está pensando na hora? Conseguimos fazer silêncio com relação ao nosso pensamento? Se temos dificuldade, no que estamos pensando na hora da reunião, né? Então é importante a gente fazer o possível para pensar nisso antes de ser no momento da reunião mediúnica, né? Ou desobsessão do fenômeno em si. Temos que estar buscando esse silêncio, esse recolhimento durante a prece, durante os outros 177 horas que nos é reservada, seja no corpo físico ou fora dele, para desenvolvermos o recolhimento e o silêncio, né? E acima de tudo a paciência, como ele coloca. Então, por vezes, tem pessoas que ficam assim, puxa vida, eu estou na mesa mediúnica há 2 anos. Pô, quem está psicografando livro? Eu queria estar me comunicando com grandes sumidades, espíritos de grandíssima envergadura. Aí você fica assim, mas meu amigo, o fenômeno não é assim, né? Você tem que ter a paciência. Então, mesmo o fenômeno físico, como ele está lá relatando sobre as mesas girantes, havia uma necessidade de aguardar. E ele deixa claro, por vezes durava meia hora ou 1 hora para começar a acontecer o fenômeno. Agora você imagina, meia hora, 1 hora de pessoas em volta de uma mesa aguardando o fenômeno acontecer. Sim, eram pessoas pacientes. Tem muitas pessoas que não aguardariam nem 10 minutos. Quem dirá 1 hora, meia hora ou 1 hora, né? Então, quando ele fala que isso depende da força mediúnica, a gente pode ajustar o termo aqui para força medium anímica. Porque a capacidade de recolhimento, a capacidade de fazer silêncio com relação aos nossos pensamentos na hora da reunião é igualmente um fruto, né, do nosso desenvolvimento anímico, da nossa alma. Nós, como espíritos imortais, estamos desenvolvendo esses valores, esses recursos, esses patrimônios necessários para tantas situações da vida, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Agora o item 63 eu acho melhor de deixar para a próxima. O tempo já se esgotou. Alguém quer comentar alguma coisa? Tazari. Sim. As mesas girantes é um fenômeno diferente daquele de materialização, né? Sim, bem diferente. Mas com princípios similares. Ambos requer o médium para doar fluidos e ambos requer a capacidade do desencarnado em manipular esses fluidos. Por isso que eu fui muito chato no último estudo. Foi muito chato com relação aos exemplos físicos que temos na Terra sobre manipulação de fluidos. Por exemplo, às vezes tem uma sujeira muito feia no nosso quintal, né? Uma pedra que está com uma mancha terrível. Aí você compra um produto que você não quer saber o que tem ali dentro, você joga na pedra, esfrega, ou deixa um tempinho, como diz o manual, deixe 5 minutos, depois esfregue abundantemente, deixe mais 5 minutos, agora jogue água. E de repente a pedra está limpa, quando tivesse acabado de comprar a pedra. No fundo, a gente não quer saber o que está naquele fluido. Quais alterações que foram feitas naquele fluido para que ele tivesse essa propriedade. E quando tu às vezes vai ler a composição, a base é de água. Tipo, 80% é água e 20% outros elementos químicos que façam aquele efeito. Então ele está deixando claro, olha, nós já vivemos continuamente na matéria com diversos fluidos aplicados para diversos propósitos diferentes, a gente só não compreende como funciona, a gente só usa. E tem também muitos espíritos desencarnados que não compreendem detalhes, como se usa certos fluidos, mas eles só manipulam e usam. Então, nós vamos até observar depois, mais para frente, no livro dos médiuns, quando fica uma parte de perguntas e respostas, em que Kardec vai bem profundo em relação a isso. Como é que ele pode bater? Como é que pode surgir um som? Aí o espírito fala, não, ele não usa o braço. Ele não tem braço, ele não tem corpo físico. Ué, como é que tem um som da batida? Como é que tem um som de pancada?
Não, ele usa um fluido, ele manipula um fluido para que promova esse efeito. Então, é importante, por isso que é tão importante começar pelo exemplo mais simples, da mesa girante. Como que pode um objeto ser suspendido e ficar voando? Então Kardec deixa claro, Deus não alterou uma lei divina para fazer uma atração circense. Ele não alterará leis divinas, leis essenciais, estruturantes do planeta Terra, para promover um efeito para chamar a atenção das pessoas. Não ia fazer isso. Então existe uma ciência ali por trás, é isso que ele quer dizer com relação a todo esse inventário de fenômenos e todas as explicações que ele vai trazer para a gente em detalhes, né? Mais para frente. Ok? O maior manipulador de fluidos foi Jesus, né? Não, com certeza. Com certeza. E não só manipulador de fluidos, como igualmente, nós vamos descobrir mais para frente, os diversos fluidos que nós temos e podemos ter acesso. Pô, Jesus tem acesso ao fluido cósmico universal. Qual o fluido essencial que dá forma a qualquer tipo de matéria? A matéria que está no nosso lar é uma matéria ainda muito grosseira. Mas tem matérias de planos superiores que são mais rarefeitas, que também são derivadas do fluido cósmico universal. Jesus tem acesso direto a esse fluido cósmico universal. Ou seja, pode criar mundos, criar planos, criar cidades, enfim. Isso não é nada complicado para ele nesse sentido. Porque ele já mas ele não vai ter nunca vontade de ficar brincando com isso. Ele só quer ter acesso a isso para cumprir a vontade do Pai. Algo que para a gente é estranho, né? Porque tudo que nós desenvolvemos como identidade, nós acreditamos que a minha personalidade é o que eu escolho, o meu mundo íntimo é o que eu sinto, é o que eu preciso sentir, enquanto que Jesus vem dar um exemplo que tudo tem que ser voltado para os objetivos do Pai. Então realmente é bem difícil para todos nós ganharmos essa consciência. Por isso que leva tanto e tanto tempo, né, para evoluir nesse ponto. Lembrando, quando a gente completarmos nossa última encarnação, nós somos espíritos bem-aventurados. Isso não quer dizer que você é espírito puro. Para a marcha para o espírito puro, nós vamos observar lá em Evolução dos Mundos, existe uma gradação muito, mas muito longa, e que nos é apresentada para mostrar, olha, atenção, o processo é muito mais complexo, muito mais longo do que vocês imaginam. Mas a gente chega lá. Para quem é imortal, qual o problema? Eu só me imagino fazendo assim, um edifício. Não, mas isso... manipulando os fluidos. Mas isso acontece até em nosso lar. Né? Que é uma cidade espiritual, não é tão superior assim não, tá? Nosso lar não é uma cidade espiritual tão superior. Ela só é bem diferenciada em relação a outros locais, outras localidades que são narradas como de sofrimento, de dores, umbral para você descontar a sua raiva em algum lugar, né? Tá com vontade de chutar as coisas, destruir as coisas, você vai para o umbral. É lá que você brinca de destruição para poder espargir lá, botar para fora todas as suas energias malévolas. Então, mas em Nosso Lar já executa isso. No livro Nosso Lar você sabe, né? Os espíritos deram as mãos, cada um pensa numa estrutura diferente. Alguém está preocupado na replicação da estrutura e o prédio sobe, mas tem equipes ali preocupadas com a tubulação, preocupadas com... Gente, isso não é divino? Isso é impressionante. Então, mas nós só estamos sendo treinados isso aqui na Terra, né? Eu quero fazer uma obra aqui em casa, quero fazer uma coisinha assim, assado. Coloca no papel. Vê quantas coisas você consegue prever, quantas coisas erradas você consegue prever que vai dar errado, o que vai ser necessário, e a gente se surpreende, né? Sempre está faltando alguma coisa, sempre o projeto está incompleto, sempre nós não tivemos a capacidade de observar o todo, e é normal, o treinamento é para isso, né? Mas pessoal, o tempo aqui voa numa velocidade realmente alta. Faz pra gente então, Ana, para esse encerramento? Tá. Obrigado. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, esse momento de estudo, onde possamos, Senhor,
instruir-nos um pouquinho mais, tentar e nos esforçar, Senhor, para compreender essa doutrina, compreender as leis que geram e dirigem a natureza. Muito obrigada, Jesus. Agradecemos. Com esta prece, Senhor, pedimos igualmente para darmos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje, segundo a tua paz e a tua harmonia. Que assim seja, graças a Deus.